Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das oportunidades que a LGPD traz no mercado de trabalho. Vocês vão ver que é um mar azul de oportunidades, vocês entenderem um pouquinho mais a respeito da LGPD e, principalmente, buscarem informações. É uma lei relativamente nova, ela está vigente desde 2020, plenamente vigente, com multas e tudo, a partir de agosto de 2021, mas ela abre um leque muito grande de possibilidades. E aí, para facilitar um pouquinho para vocês, eu fiz alguns slides, até para vocês darem o print, se não conseguirem anotar, se quiserem, né, anotar. E a ideia desse vídeo é eu pincelar, né, essas profissões, porque a ideia é não me estender muito. Então, se é um vídeo de no máximo 8 minutos, vou tentar cumprir nesse tempo. E vamos às profissões que a LGPD nos traz. A primeira delas e mais conhecida, ou talvez mais ouvida, é o encarregado de dados, também chamado de DPO, e aí vale um esclarecimento, né? O DPO, ele vem de Data Protection Officer, que é o nome desta função na GDPR, que é a lei europeia. A LGPD, a nossa LGPD, ela foi muito inspirada na GDPR, mas ela não é igual. Então, a gente tem várias situações, vários conceitos, princípios que são só nossos. Dentre elas, as hipóteses de tratamento, que na União Europeia são chamadas de bases legais. Então, sempre que você ouvir bases legais, normalmente a pessoa está utilizando o termo da GDPR, importando esse termo para o Brasil. Tá? Então, se atentem aí, porque na LGPD falamos de hipóteses de tratamento, que vai ser matéria para um outro vídeo. Mas qual é a função principal, então, do encarregado de dados? Ele é um comunicador, ele que vai ser a ponte de comunicação entre o titular dos dados e a empresa, assim como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, para com a empresa. Hoje, janeiro de 2022, é obrigatório, todas as empresas devem nomear um DPO. Pode ser um funcionário, pode ser um terceirizado, né, um PJ, que é o que nós vamos falar ali no item 3, né, que é o consultor de adequação, ou DPO também pode ser as a service, que é a prestação de serviço. Mas hoje, de acordo com o artigo 41, todas as empresas precisam ter uma pessoa encarregada dos dados para ser essa ponte de comunicação dentro da empresa. Uma outra função é o DPE, que é o Data Protection Expert. Quando a gente vai fazer um processo de adequação ou um projeto de adequação, são mais de 40 documentos que a gente precisa formalizar, organizar. Então, a gente tem relatório de impacto, a gente tem política de privacidade interna, política de privacidade externa, código de ética, código de conduta, termos de uso, tem uma série de coisas que a gente precisa documentar. E esse profissional, especificamente, ele teria essa função, essa expertise, né, nessa parte de documentação. A outra função é o consultor de adequação, é o que comanda o projeto, né, o piloto deste navio. É aquele que vai organizar o comitê de privacidade, é aquele que vai organizar os processos, vai gerar os relatórios, vai organizar e otimizar todas as funções aí dentro deste projeto de adequação. A outra função é o consultor de privacidade, valendo destacar aqui que proteção leva à privacidade dos dados, tá? Mas proteção é uma coisa e privacidade é outra. Auditor interno e externo, a função dos auditores já existem hoje, porém você pode se especializar em LGPD e especialistas em mapeamento de dados ou sanitização de dados, que também pode ser matéria para um próximo vídeo. Se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários que eu preparo um vídeo específico a respeito de sanitização, que é um assunto muito interessante e muito pouca gente fala, porque todo dado ele tem um ciclo de vida. Ele entra na empresa, ele faz a função que ele tem que fazer e em um determinado momento ele precisa ser excluído. Mas até essa exclusão, a gente precisa ter cautela, ter cuidado nessa exclusão. Então, a sanitização cuida deste detalhe aí, deste pedaço, né?
Que mais? Se a gente estiver falando de justiça, perito judicial, assistente pericial, advogado, tanto ativo quanto passivo, ou seja, tanto de acusação quanto de defesa, especialistas em Lei Geral de Proteção de Dados, e a outra função também, que talvez não seja tão conhecida, é o Head of Privacy Operation, que seria o HPO. Ele coordena todas as operações que vão envolver privacidade e proteção de dados. E, claro, docência, né, o professor, os instrutores, os facilitadores dentro das empresas também, assim como treinadores e palestrantes profissionais a respeito da conscientização da importância da Lei Geral de Proteção de Dados. E, não menos importante, surge aí um braço aí na governança corporativa ou na governança de dados, essa especialidade, né? Então, governança em proteção de dados. Já existe hoje governança corporativa, mas e o setor de compliance, mas você pode ter um serviço específico ou uma especialidade de compliance em LGPD ou compliance em governança de dados, que também é muito importante para as organizações. Então, esses são uma pincelada assim, do que a gente pode vislumbrar, seriam 16 profissões novas e a gente ainda não sabe quais são os desdobramentos que virão daí para frente, mesmo porque se tem uma coisa que evolui com muita rapidez é a tecnologia e os nossos dados vão estar sempre presentes e cada vez mais a gente produzirá mais dados que precisam ser preservados. E nós, enquanto titulares de dados, precisamos ter essa consciência de que somos todos titulares e os nossos dados são importantes, e você, enquanto colaborador ou funcionário do RH ou gestor do RH, precisa entender também a importância do seu papel, tanto na conscientização dos funcionários, quanto no zelo e no cuidado dos processos para estarem de acordo com a legislação. Dúvidas, sugestões, deixem aqui. Agradeço muito a presença de vocês e até o próximo vídeo.